pessoal, saudações luz para todos. Um bom mês de fevereiro para todos nós, uma boa semana para todos nós. O ano de 2025, fevereiro de 2025, né? A cada período de processo de desenvolvimento energético aqui neste mundo, também vão se apresentando situações importantes e também desafiadoras em nosso trabalho de autoconhecimento, né? E nesse mês não é diferente. Agora em janeiro nós passamos pelo processo do alinhamento e agora em fevereiro mais um alinhamento, final do mês teremos mais um alinhamento de energia bem importante, tá? E diante disso, nós vamos trabalhar com todos este mês de fevereiro pontos chaves em um trabalho de autoconhecimento e autocura, tá? Mas lembrando que agora em janeiro nós tivemos uma instrução terapêutica, uma aula terapêutica. Quem quiser entre em contato conosco para acessar esta aula, onde nós falamos sobre as energias de desenvolvimento emocional, mental e energético para este ano. E agora, no mês de fevereiro, no dia 28, nós vamos ter mais uma aula terapêutica também, expressando informações a respeito desse alinhamento desses 7 planetas que estão trabalhando no despertar de um processo de autocura em todos nós e de um realinhamento com a nossa própria energia espiritual, e a nossa própria energia de alma, né? Bom, e por isso, a partir agora, então, desta semana, aqui do dia 5 ao dia 11 de fevereiro, então nós vamos passar alguns pontos chaves que vocês deverão, a gente sugere que vocês olhem com atenção nas vossas vidas, alguns desses pontos, para ver o que precisa ser alinhado, para que vocês tenham um pouquinho mais de compreensão, né? E mais clareza no encaminhamento das questões de autocura, autoconhecimento, questões de cura emocional, mental, energética, na vida de vocês, na vida dos seus familiares, na vida dos seus filhos, nas suas vidas, nos seus casamentos, nos seus relacionamentos, que nós sabemos que as pessoas passam realmente por grandes desafios nesse processo, tá bom? Mas vamos lá, ok? Vamos conversando então, vamos passando as principais informações para esta semana. Bom, e mais um detalhezinho, se você ainda não conhece o Instituto ONLUS, quer conhecer, entre no nosso site, conheça as nossas propostas terapêuticas e as nossas propostas de curso de autoconhecimento, tá bom? Acesse o nosso canal no Instagram, acompanhe os nossos trabalhos, certo? E vamos lá, gente, do dia 5 ao dia 11. O que vai permear o nosso campo de energia para um processo de cura, para um processo de regulação das nossas emoções, para nós resolvermos algumas coisas no nosso inconsciente? Vocês têm como tema aí adoecimento emocional e mental entre mães e filhos. Esse é um tema para esta semana. Quais são os pontos chaves que nós deveremos observar? Número 1. No inconsciente, tanto da mãe como dos filhos, estão registradas memórias de violência, negligência, abandono e desamparo. Você viveu isso com relação aos seus filhos? Os filhos viveram isso com relação a você? Você viveu isso com relação aos seus pais? Esse é um ponto para você trabalhar esta liberação de memórias doloridas. Segundo, a criança
ela reprimiu isso. Então, na criança, ou seja, a criança que você foi, ou a criança que o teu filho neste momento está, né? Ela reprimiu em seu inconsciente sentimentos de total desproteção e um medo profundo se instalou nela. O medo de não ter família, o medo de não ser cuidado, amparado e protegido, tá? Também esta criança, que pode ter sido você, que pode ser o seu filho, a sua filha, que pode ser o seu pai, que pode ser a sua mãe, né? Que pode ser os seus irmãos, enfim, o ambiente de família, né? Transferiu essa condição para o uso de drogas, bebidas ou cigarros e talvez até medicamentos, aqueles medicamentos mais controlados que geram dependência química também, tá? Então, esse é um ponto, mais um. Tem gente que pode ter vivido ou estar vivendo isso nas suas vidas. E há uma outra situação que essas memórias de violência, negligência, abandono e desamparo geraram nas pessoas. Há situações, então, em que esta criança, este filho, deslocou esse desamparo para outros cuidadores, principalmente familiares próximos, os quais mantiveram a condição de maus tratos e violência que ela viveu com a sua mãe, que ela viveu com o seu pai, que ela viveu no ambiente doméstico dela, tá? Então, ela, ao buscar um amparo, ao buscar um suporte, ao buscar uma referência de família, transferiu isso para outros membros da família. E esses outros membros, muitos deles repetiram esses maus tratos. E o que aconteceu? A alma desta criança adoeceu. Então, a pergunta que a gente tem que se fazer num processo de autoconhecimento é: quem adoeceu primeiro? A mãe ou os filhos? Os filhos ou a mãe, né? Quem adoeceu antes? A avó, a bisavó, o avô, o bisavô? E aí veio vindo esta carga emocional, mental, de adoecimento mental, de adoecimento emocional, e hoje isso se instalou na minha vida? Quem sofreu antes, né? Então, esse é um tipo de questionamento, é um tipo de reflexão que a gente tem que fazer, não no sentido de ficar achando culpados e condená-los por isso, mas no sentido de dizer, de termos uma compreensão e principalmente a compaixão, a compassividade, ou seja, entender que se em algum momento eu fui negligente, maltratei meus filhos, em algum momento meus pais foram negligentes e me maltrataram, em algum momento os meus pais também passaram por maus tratos e negligência. Então, quando a gente pergunta quem adoeceu primeiro, é no sentido de nós expandirmos a nossa consciência e canalizarmos muita energia de amor, afeto, carinho, compreensão e perdão para esses nossos familiares, tá? E a nossa mãe, como que ela ficou? E você como mãe, como está? E a mãe da tua mãe, e a mãe do teu pai, e assim por diante, como que elas estão? Sofridas, aflitas, doloridas, se culpando, desorientadas. Muitas delas ainda muito irritadas, nervosas, agressivas, ainda. Passaram por grande desilusão no casamento, especialmente na família, desilusões nos ambientes familiares. As coisas foram se quebrando, aquilo que elas acreditavam que era família, aquilo que elas acreditavam que era casamento, não aconteceu. Portanto, esta mulher
também está sofrida, portanto, esta criança também está sofrida. Então, se você está mãe, se você está filha de uma mãe assim, se você está mãe de um filho que passou por essas coisas, né? Compreenda que isso faz parte de um processo de uma liberação emocional, mental, energética no teu campo de energia familiar, tá? Não carregue a culpa, mas sim carregue agora o amor, a paz, o perdão e a libertação desses sentimentos, tá bom? Com bastante compreensão. Vamos lá, vamos para o próximo, vamos analisar isso. Então, a partir desses pontos chaves que eu trouxe para vocês, como que eu trabalho isso num processo de autoconhecimento com as pessoas? Primeiro, eu procuro trazer as pessoas para uma compreensão dentro da neurociência das emoções, dizendo o seguinte, que o nosso córtex pré-frontal, ela é a base neurobiológica da agressividade, tá? Portanto, quando nós passamos por experiências de agressividade, de violência, de maus tratos, essa energia do córtex pré-frontal, essa base, ela forma uma base da agressividade. E o que acontece automaticamente a partir dessa situação neurológica, neurobiológica? A informação gravou aqui em mim, está no meu campo e na minha estrutura cerebral. Ocorre a diminuição do volume da amígdala, que é o nosso cérebro emocional, tá? Então a pessoa começa a também reproduzir inconscientemente palavras, pensamentos, atitudes, comportamentos agressivos, sem conseguir se controlar em relação ao que ela está passando, ao que ela está vivendo, ao que ela está sentindo, porque isso está na estrutura do neocórtex dela, na estrutura cerebral dela, ok? E o cérebro emocional dela está desarmonizado, desequilibrado, está com excesso de informações. A amígdala diminuiu, ou seja, ela não consegue ter uma expansão para ter uma compreensão maior das dores que ela vive, por que ela está vivendo e como que ela tem que liberar esses sentimentos, tá? Por isso que precisa ter um acompanhamento também de um outro profissional para poder ajudar nesse trabalho de liberação dessas memórias, tá? E diante disso, esse comportamento, ele é muito prejudicial nos seguintes aspectos: na cognição social, ou seja, dificuldades de se relacionar com as pessoas. Então, normalmente, as pessoas não se entendem, elas se falam, mas elas não se entendem, elas não conseguem se compreender, não conseguem se pacificar, não conseguem se harmonizar entre si. Então, os relacionamentos ficam bastante conflituosos. Outra situação, a pessoa que tem, então, essas questões de traumas, de violência e abandono na família, e que também foi afetada a estrutura cerebral dela, ela tem dificuldade para regular as suas emoções, ou seja, ela tem dificuldade para acalmar, silenciar, tranquilizar e aquietar e se resolver. Vocês me entendem? Se resolver, aceitar que as coisas precisam mudar, que as coisas precisam ser ajustadas, cada um precisa seguir o seu rumo na vida. Vocês me entendem? Então a pessoa tem dificuldade de regular isso. Então ela se torna impulsiva, ela se torna impaciente, intolerante e, como eu falei agora há pouco, repete a agressividade também, tá? Outra questão, a pessoa vai ter dificuldades em relação ao processamento de recompensa, que é
a questão de prazer e de satisfação. Então, a pessoa nunca vai estar satisfeita na vida, nunca vai estar em paz com ela mesma. Ela sempre vai estar numa angústia, num sentimento, num vazio existencial dentro dela, né? A memória emocional dela também fica mais afetada, então ela fica mais sensível, né? Mais choro, mais tristeza, mais desânimo, se sente realmente mais desorientada. Há também a pessoa que passa por esse processo, né, de traumas da violência na família, ela ocorre, principalmente no ambiente envolvendo a mãe, né, ela também, depois, com essa estrutura neurobiológica afetada e o cérebro emocional dela afetado, ela também tem dificuldade de detectar ameaças no meio ambiente, ou seja, ela não consegue ter percepção em relação ao mundo que a gente vive, né? Os cuidados que a gente tem no dia a dia. Então, ela pode cair em armadilhas, ela pode se envolver com pessoas que também serão violentas, tá? E também ela tem dificuldades de dar uma resposta, a excitação de respostas de luta e fuga, ou seja, ela tem dificuldade de tomar decisões, de sair de relacionamentos, de sair de situações que são doloridas e sofridas para ela, tá bom? Vamos prosseguir aí. Dentro da visão da psicanálise, a violência e a agressividade, elas se apresentam como um comportamento que machuca e prejudica outras pessoas, tá? Ela é vista como um ato intrínseco à natureza humana. Um indivíduo que ele é agressivo ou sofre agressão, ocorre porque ele está muito absorvido em memórias no seu inconsciente. O id, que é o inconsciente, tem muitas memórias recalcadas, memórias guardadas de muita dor, ok? Dores que é inconsciente, que a pessoa não sabe que tem, mas essa informação está ali e traz muitos comportamentos negativos. Entre eles, existem vários, mas entre eles relacionam-se a comportamentos de ataques ofensivos ou defensivos, que são de duas formas. A raiva, que é um ataque ofensivo, porque a pessoa está se sentindo, então, com o seu território, né, invadido, então a pessoa não sabe como se defender, então ela vai se defender atacando, ofendendo novamente. E existe uma outra forma de mostrar o quanto as nossas memórias estão doentes, estão agressivas, que é através do medo. Então, o medo, ele representa, dentro da psicanálise, como um ataque defensivo, em que o sujeito já dá uma resposta a um ataque anterior de um outro indivíduo, ou seja, a pessoa se fecha. O medo, normalmente as pessoas se fecham. O medo faz com que as pessoas se tornem, entre aspas, dóceis, tá? Faz com que elas fiquem paradas, faz com que elas muitas vezes até se acomodem, né? Se acomodem mesmo numa estrutura de sofrimento e não percebam o quanto estão sendo machucadas. Já a raiva é uma outra manifestação da agressividade e da violência. A raiva é uma maneira que a pessoa está realmente devolvendo de uma maneira agressiva também, com palavras, com pensamentos, com olhares, com atitudes, que também vão gerar agressão. Então, é uma retroalimentação que existe aí, tá? Bom, e se não tratar essas memórias doloridas que estão no inconsciente, naturalmente a estrutura cerebral, a estrutura emocional da pessoa vai desencadear graves doenças mentais,
como neuroses ou psicoses. E aí vem uma série de transtornos de personalidade, transtornos de ansiedade, transtornos de depressão, que podem levar muitas pessoas a um adoecimento bem grave, tá? Na sua saúde mental. Bom, e dentro da metafísica, como que a gente trabalha isso, né? Sempre quando as pessoas chegam até mim para um trabalho de autoconhecimento, sempre eu vou também fazer, na medida que ela me dá condições para isso, eu vou expandir o meu trabalho terapêutico com ela para as questões de alma. Então eu vou trabalhar com ela os traumas que ficam registrados no seu corpo energético, que são os chakras. Vou trabalhar com ela também a sua energia de alma, fazendo ela se perceber que ela não tem só um corpo físico, mas ela tem também um corpo energético. Eu também vou trabalhar com ela o campo eletromagnético da ancestralidade familiar, sentimentos, emoções, pensamentos que as pessoas estão conectadas, que isso a gente trabalha também dentro da epigenética, tá? Ou seja, os nossos pensamentos e os nossos comportamentos são moldados pelo ambiente em que você vive, ok? Então também eu vou trabalhando na pessoa o ambiente sociofamiliar que ela vive, que tipo de padrões de comportamento tem aí, que tipo de memórias tem aí, que tipo de emoções tem aí, certo? Para que ela também vá transcendendo a esse padrão emocional, mental, comportamental na família, tá? E como que trata as ferramentas que são tratadas, né? Então, o autoconhecimento que se faz através de sessões terapêuticas, tá? Com práticas de meditações e orações, com práticas de estudo, certo? Que então nós temos as meditações, as orações no nosso canal no YouTube, práticas de estudo, nós temos as nossas aulas e os nossos cursos na plataforma da Hotmart, né? E aulas todo mês para os pacientes. A técnica da terapia Reiki, dentro da visão da cura cósmica. A técnica da regressão terapêutica para alguns casos, então é trabalhado isso, tá? Ou para todas as pessoas que vão abrindo suas memórias nesse sentido. A homeopatia, que é trabalhada mais pela Margarete, os florais, que também são trabalhados por nós, a fitoterapia também, tá? E se precisar, no decorrer do processo terapêutico, também eu encaminho as pessoas para fazerem acompanhamento com outros profissionais da saúde alopática, como, por exemplo, neurologista, psiquiatra, psicopedagogo, psicólogo dentro de uma abordagem mais cognitivo-comportamental. Cada caso é um caso, tá? A gente precisa trabalhar em conjunto para o bem de todos, certo, gente? Bom, então estas foram as nossas principais orientações para o mês, para a primeira semana de fevereiro. Tenhamos muita paz e muita luz nas nossas consciências até daqui a alguns dias. Tudo de bom!